Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa make lindíssima, olhos com detalhes em bronze e um delineado azul. Fiz ela usando diversas marcas, Lancôme, MAC, NARS, Essence, Pupa Milano. Portanto, se vocês querem ver o passo a passo dessa make e resenha de produtos de marcas variadas, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Vou começar usando a base da NARS, a Light Reflecting, tá? A minha na cor Mont Blanc. Essa base é uma base lindíssima que reflete a luz, fica com um aspecto glow sofisticado, assim, bem bonito, né? Então ela não é nem muito glow e nem muito mate, fica ali um meio termo porque ela tem essa tecnologia de refletir a luz. No inverno, eu não costumo selar essa base, mas no verão ou primavera, aqui no caso estamos na primavera, já está mais calorzinho, 15 graus na verdade, mas pra gente isso já é calor. Então acredito que eu vou selá-la. Apesar disso, é uma base que eu gosto muito e está entre as minhas preferidas. Depois de agitá-la bem, inclusive aqui no frasco fala que é pra agitá-la bem, tá? Vou colocar um pump aqui na minha paletinha, foi bem econômico, eu vou colocar mais um, tá gente? Pronto. E essa é a cor e a textura da Light Reflecting da NARS na cor Mont Blanc. É uma base de cobertura média construível. E como vocês podem ver, a textura dela é bem fininha, né? Bem fluida. Espalha super bem, olha como estica. Olha que lindo, gente. Um acabamento bem natural, né? Talvez é um semi-mate, mas é um pouquinho mais glow do que um semi-mate tradicional, digamos assim, tá? Porque ela tem essa coisa de refletir bem a luz. O sensorial na pele é bem confortável, então apesar dela refletir e dar esse aspecto glow sofisticado, você não consegue sentir ali a base, ela não fica molhada no rosto. É bem confortável, enfim, uma base excelente, na minha opinião, a melhor base da NARS. Mas eu digo isso baseada nos reviews, né, nas resenhas que eu já vi a respeito das bases, porque eu não tenho todas as bases, na verdade eu só tenho essa base da NARS e eu gosto muito e recomendo. Nas sobrancelhas, vou usar o Brow Perfector da NARS na cor Medium Brown Cool. Essa é uma lapiseirazinha da NARS, que é bem fininha, bem pequenininha, o que é bom para ter ali mais precisão na hora de preencher as sobrancelhas, né? Pigmentação bem boa, controlável, fica com um aspecto natural, eu gosto bastante. Mesmo sendo uma lapiseira que não é o formato que eu gosto mais, né? Não é minha preferência. Normalmente eu gosto mais de lápis, de apontar com apontador, né? Essa lapiseira aqui me agrada bastante. E ela já vem com a escovinha do outro lado para esfumar. Essa cor Brown Cool é, na verdade, um taupe, né? O taupe nada mais é que um marrom com subtom frio. Então, comparando o lado em que eu usei a canetinha da NARS e o lado que eu não usei. Olha como fica bem bonito e natural. E aí, gente, por que exatamente que eu não gosto muito de lapiseiras, né? Porque eu acho elas muito frágeis. O lápis é mais resistente, né? Não tô falando desse aqui em específico porque eu nunca tive problema com essa lapiseira, tá? Mas eu tive problema, por exemplo, há um tempo atrás, com o trio de sobrancelhas da Shiseido, que na ponta é uma lapiseira, né? Eu estava viajando e a pontinha da lapiseira simplesmente caiu no ralo da pia. E aí, enfim, me deixou na mão. Mas repetindo, isso nunca aconteceu com essa daqui da NARS, tá? Nos olhos, vou começar usando sombras da MAC. Essa daqui é a minha paleta personalizada, tá? Então não é possível comprá-la assim da forma que está, a não ser que você monte do jeitinho que eu montei, né? Então são sombras que você compra individualmente. Eu vou dando o nome de cada uma delas aqui conforme eu for usando, para que vocês tenham como referência. Como sombra de transição, eu vou usar Sandstone, que é esse marrom mais frio.
e vou aplicá-lo no côncavo até o canto externo aqui. Essas sombras da MAC esfumam muito bem, tem uma ótima pigmentação, são verdadeiros clássicos do universo da maquiagem, né, gente? Agora, em toda a pálpebra móvel, eu vou usar a Woodwinked, que é esse bronze divino. Vou usar essa sombra com um pincel achatado. Gente, essa sombra é uma sombra cintilante tão linda. Ela é um acetinado, mas eu diria que está quase ali para um metálico, tá? Ela tem um brilho muito bonito e ela vai muito bem mesmo sendo aplicada com o pincel. Não é necessário aplicá-la com os dedos. Perfeita. Olha só, que coisa maravilhosa essa sombra. E detalhe, a Woodwinked é uma sombra que se você aplicar ela sozinha, já dá um look completo. Ela é muito linda. Bom, eu sou suspeita para falar de qualquer uma das sombras que estão nessa minha paleta, porque eu escolhi elas a dedo, né? São as minhas sombras preferidas da MAC. Vou vir com a sombra de transição de novo, só para fazer um acabamentozinho aqui. E já vou vir com a mesma sombra na linha inferior dos cílios. Vou aplicar ela em toda a linha inferior, tá? Agora eu vou fazer um delineado e para isso vou usar o Drama Liquid Pencil da Lancôme na cor 05 Sun Sparkles. Como de costume, vou marcar o ângulo primeiro, tá? Marca aqui do lado direito e já vai pro lado esquerdo. Marcado o ângulo, vamos reforçar o traço. Esse lápis da Lancôme é bem macio, bem facinho de trabalhar, tá? E essa cor azul é linda porque ela tem também umas partículas de glitter, assim, fica belíssimo. Puxado o traço, eu já vou afiná-lo com esse palitinho aqui, já falei dele algumas vezes aqui no canal, eu compro pronto, ele é bem fininho e muito bom para fazer isso aqui, ó. Olha que fácil. Olha lá. Compro pronto na Amazon, tá? Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou passar ele na linha superior dos cílios, mas não em toda a linha, só mais aqui focada no canto externo. E vou dar uma esfumadinha. Aí. Vou passar o lápis da Lancôme também no terço externo da linha inferior. Só no terço externo, tá?
bem assim no cantinho, e venho esfumando. Tô lendo aqui no lápis que é Extreme Long Wear, ele dura até 24 horas, então assim, eu já sabia que ele durava bastante tempo, tem uma excelente fixação, mas eu não sabia até então que ele prometia durar 24 horas, então excelente lápis, né? Macio, fácil de aplicar, fácil de esfumar, ele dá um tempo razoável para que você consiga trabalhar com ele, porque tem lápis que é macio só na hora que aplica, né? 1 segundo depois ele já tá ali fixado, você não consegue mais tirar do lugar. Esse daqui não. E é esse tipo de fórmula que eu gosto. Fórmula que é bem macia, que você consegue trabalhar, fazer o que quiser, tem uma excelente pigmentação e depois de um tempo não sai do lugar. Então, perfeito. Para fazer a linha d'água eu vou usar um lápis bronze da Pupa Milano, que é esse aqui. Não sei exatamente a cor, vou deixar na tela, tá? Mas a linha é Easy Eyes Liner. Opa, não, é Easy Liner Eyes, eu troquei. Mais um lápis nessa mesma pegada, macio, fácil de trabalhar, pigmentação excelente, eu adoro esses lápis da Pupa. Vou aplicar também na linha d'água superior. Para iluminar o canto interno do olho e o osso das sobrancelhas, vou usar a sombra Shroom, que é esse clarinho acetinado, mas que não se engane, apesar de ser um simples acetinado, tem um brilho belíssimo. A MAC tem as melhores sombras para o fim de dar ponto de luz. Tem uma outra que eu tenho aqui, não vou lembrar o nome agora. Nossa, ela é o clássico do ponto de luz, muito, muito linda. Um pouquinho dá aquele brilho. Essa daqui é um brilho um pouco mais sutil, mas ainda assim, melhor que muita sombra clarinha cintilante que eu tenho por aí para esse fim. Olha que lindo. E vou aplicá-la também aqui no osso das sobrancelhas. Curvex. E já que a gente usou o lápis da Pupa Milano, vamos usar também a máscara da marca, que é esta daqui, a Vamp All-in-One. Ou seja, ela promete dar curvatura, alongamento e volume. Vamos lá! Bom, de tudo o que ela fala que entrega, eu acho que o alongamento é o que ela cumpre melhor. Então, é uma máscara que deixa os cílios bem alongados. O volume é razoável e a curvatura, eu não sinto que ela curva muito não, tá? Até porque o formato do pincel dela não é daquele curvado. Esse aqui que é o formato, não é um formato próprio para dar curvatura, né? Comparando, então, o lado com a máscara em uma camada e o lado sem a máscara. Que lindo! Eu nunca tinha tentado construir camada com ela antes, porque você sabe que eu só uso normalmente uma camada, né, de máscara de cílios. E eu estou impressionada, muito linda! Olha só como ficou com um volume bonito, um alongamento bonito, não juntou muitos cílios, não tem grumos. Eu achei perfeito o resultado dessa máscara aqui, viu? Então, comparando, né, 2 camadas com uma camada. Vou usar o corretivo da NARS, eu tenho eles na versão mini, vou usar aqui o tom Vanilla e Creme Brulee, porque o meu tom ideal ficaria aí entre esses dois. Eu nunca achei o meu tom ideal de corretivo da NARS, então eu misturo ambos. O bom dessas marcas, né, NARS, MAC, é que eles têm muita
muita versão mini dos produtos. E aí, se você fica entre 2 tons, compensa comprar os minis para misturar esses tons. Bom, esse corretivo da NARS é bem clássico, né, gente? Eu acredito que quase todo mundo aí já deva ter tido contato com ele. É um excelente corretivo. E, enfim, é um clássico, é um corretivo excelente. Tem outros melhores no mercado hoje em dia, mas esse daqui segue sendo um corretivo que entrega bom resultado. Então, vocês perceberam como eu faço, né? Eu uso creme brulee no centro, que é a cor mais escura, um tanto quanto salmão, eu acho, o creme brulee, e o vanilla nas laterais. Vou dar uma iluminada com o vanilla aqui nessa curvinha do nariz. E também aqui na ponta do nariz. Aliás, no topo do nariz, né? E só a título de curiosidade, deixa eu falar aqui, eu gosto mais dessa fórmula aqui do que essa fórmula cremosa do corretivo da NARS. Essa fórmula em creme, eu acho ela muito grossa, tá? Então, eu não gosto do efeito que ela dá. Me parece que ela tem uma cobertura maior, eu já tentei usar algumas vezes e nunca me agrada muito. Já os corretivos mais tradicionais, assim, líquidos, né, deixam um efeito muito bonito. Acabamento nem tão luminoso e nem tão mate, no ponto certo. A cobertura, eu diria que é uma cobertura média construível, não marca linha de expressão, não acumula, muito bonito. De bronzer e contorno, vou usar a paleta da MAC Studio Fix, que é a Sculpt and Shape Contour Palette. Ela tem todas essas opções de bronzers, contornos e também uns iluminadores sem partículas de brilho, né? Os iluminadores mais acetinados, um acetinado bem leve. De forma mais específica, vou usar essa cor aqui, ó, que é a Sculpt, tá? Um marrom um pouco mais frio que os demais que tem nessa paleta. Esse é o tipo de marrom que é perfeito para fazer, às vezes, tanto de bronzer quanto de contorno, né, gente? Ele não é nem tão frio, nem tão quente. Um marrom ali um pouco mais neutro, talvez. Belíssimo. E vou usar ele também para o contorno do nariz. Antes de dar continuidade aqui, deixa eu mostrar como que está a pele, né, gente? Essa base é muito linda. Ela não marca as linhas de expressão, não marca a textura, não acumula, fica muito linda com esse reflexo da luz, né? Então deixa um glow bonito. Mas, como aqui hoje está um pouquinho mais calor, eu já estou sentindo que a minha testa está ficando um pouco brilhosa demais. Pelo menos pro meu gosto. Tem gente que gosta, né, de uma pele super glow. Eu não sou muito, assim, da pele super glow. Eu gosto de um glow, mas o mais discreto possível. Então, a base pra mim não tem que ser nem aquele mate chapado, mas também nem muito glow, porque, não sei, me incomoda, gente. Eu sou de uma época em que o mate é que prevalecia. Então, eu vou usar aqui um pó que, na minha opinião, é a combinação perfeita para esta base, que é o pó da NARS. Também é Light Reflecting, tá? Ou seja, também reflete a luz e o meu é na cor translúcida. Eu acho ele muito parecido com o pó da Dior. Já mostrei aqui antes, vamos comparar? Comparando, então, os dois pós aqui. O da NARS, que é o Light Reflecting Setting Powder, e esse daqui da Dior, que é o Dior Forever Nude Radiant Filter. Olha como eles são parecidos, os dois com a mesma proposta, que é refletir a luz e assim deixar a pele selada com um efeito blur
mas refletindo a luz, ou seja, sem aquele efeito matificado chapado, sabe? Muito semelhante. Fica aí a dica. E eu aplico esse da NARS da mesma forma que eu aplico o da Dior, que é com a esponjinha da Beauty Blender. Então, pego aqui assim, sem muito pudor, porque é um produto muito fininho, que sai pouco, tá? Na esponja. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, mesmo eu esfregando bastante, ele não sai muito produto. E vamos lá, vou aplicar desse lado aqui primeiro pra gente comparar. Vejam se isso não parece um Photoshop, gente. Olha que diferença desse lado pra esse lado. Muito bom. Então, eu vou aplicar ele na testa, aqui no meu queixo, só na zona T, tá? Que é onde eu tenho um pouco mais de oleosidade. E aqui no canto, assim, ó. O nariz tô com dó de aplicar porque eu já fiz o contorno, mas vou aplicar e depois eu refaço. Vou aplicar também um pouquinho embaixo dos olhos, bem pouquinho. Retocar um pouquinho do contorno aqui, deu uma sumidinha, né? De blush eu vou usar o mais recente lançamento da MAC, que é o Skin Finish Color Struck Blush na cor Peach Twist. Esse blush, gente, foi lançado há tão pouco tempo que, na verdade, não tinha nem no site da MAC ainda, tá? Eu não sei por qual razão uma revendedora aqui da Dinamarca, a Matas, já tem esses blushes aqui à venda e várias cores já ficaram fora de estoque no mesmo dia que foi lançado. Eu consegui comprar duas cores, essa daqui, né, a Peach Twist, e uma outra que é Blush Baby. Eu mostrei os dois em um short que eu fiz para o YouTube recentemente. Eu não sou lá muito boa de fazer short, ainda tenho que me habituar a essa ideia de resumir bem, né, as informações a respeito de um produto. Eu não sou muito boa com isso, mas enfim, tá lá, eu fiz um short onde eu mostrei tanto esse aqui quanto o outro, que é o Baby Blush, ou Blush Baby, uma coisa assim. É um tom mais rosado, ambos belíssimos. Eu estou muito impressionada com a qualidade desses novos blushes da MAC, tá? Então vamos lá fazer um swatch. Esse daqui é um subtom pêssego com subtom quente, tá? E ele tem uma cintilância, algumas partículas de brilho. Olha que blush mais lindo, tá vendo? Só que essas partículas não são super evidentes, então não é um glitter grosso que tem nele, tá? É um glitter bem fininho, fica muito bonito. Bom, a textura dele é totalmente pó, tá? Não tem nada de creme nesses blushes, ele é bem pigmentado, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó, como vem bastante no pincel, tá vendo? Então, vamos lá, ó, aplicar bem, ó, tô com a mão bem leve, olha como que o pigmento vem. Muito linda essa cor. Vou construir um pouquinho aqui, levando lá pra cima, assim, pra não ficar muito forte. Apesar da super pigmentação, vocês perceberam como ele é super fácil de esfumar, gente? Olha só como as partículas de brilho dele são bem discretas. Ele só traz essas nuances mais douradas ao pêssego, assim, eu achei muito elegante. No nariz, o brilho dele ficou mais evidente na câmera. Olha que lindo. De iluminador, eu vou usar a mesma sombra que eu usei no osso das sobrancelhas e no canto interno dos olhos, que é essa daqui, né, a Shroom. Olha que belíssima. Essas sombras da MAC são muito incríveis. Vou contornar os lábios usando um contorno labial da Essence, esse daqui é o número 10, The Perfect Shade, que é um marrom mais frio. Na verdade, é o mais frio que eu tenho, tá? Então, não é super frio, mas os que eu tenho é mais frio. Como o batom vai ser um batom pêssego, eu gosto de usar um contorno marrom frio.
Em termos de contorno labial, os da Essência, sem dúvida, os que têm o melhor custo-benefício, tá? Super baratinhos, tem uma excelente qualidade, durabilidade, fácil de aplicar, as cores são lindas, super recomendo. De batom, eu vou usar um no acabamento Powder Kiss da MAC, que é este daqui, na cor Mullet Over, que é um pêssego. Quando eu vi esses batons da MAC pela primeira vez, em razão desse nome, né, Powder Kiss, eu imaginei que fosse ser muito semelhante aos da Shiseido, Modern Matte Powder da Shiseido, né? E na verdade não é. Ele, apesar do nome, ele não tem esse acabamento que parece um pozinho, assim. Ele é um mate desfocado, um blurring matte. Então, ele tá na mesma pegada daquele da Sephora, o Cloud Matte da Sephora. Tá na mesma pegada do Yves Saint Laurent, o Yves Saint Laurent Love Nude Lip Blusher. No mesmo estilo da Violet FR, enfim. É o acabamento que está na moda, né? E o que é esse acabamento blurring, né? Nada mais é que um mate que deixa um efeito desfocado na boca, dando assim um aspecto um pouco mais natural aos lábios. Então eles não têm uma pigmentação altíssima, tá? Dá pra ver um pouco, ele é um tanto quanto translúcido e deixa esse efeito desfocado. Enfim, é meio difícil de explicar, mais fácil vocês vendo aí, né, qual que é o efeito dele. É um efeito que eu tenho gostado muito, tanto que eu tenho algumas variedades aqui. E esse daqui está aprovadíssimo, achei super confortável, a cor belíssima, né? Uma cor pêssego. E por que eu escolhi pêssego, né? Tanto o blush quanto o batom. Porque os olhos têm esse detalhe em azul. Sempre que usamos um olho com detalhes em azul, seja o delineado, seja a sombra, uma outra cor que combina muito bem pro restante da maquiagem é o laranja. Então o pêssego, como ele é um pouquinho mais discreto que o laranja, mas tá chegando ali no laranja, é um tom que fica elegante. Então, tá lá, gente. Look belíssimo, divino, elegante e moderno ao mesmo tempo, feito com diversas marcas, né? MAC, NARS, Pupa Milano, Lancôme, Essência, enfim, as mais variadas. E deixa eu mostrar bem de pertinho aqui os olhos, né? O bronze com o azul, como fica bonito. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do look? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.